Prazer retornar e estar aqui com vocês. E gostaria de cumprimentá-los com um bom dia, que a graça e paz de Deus, de Cristo, possa inundar o coração de vocês nesta manhã. Nós estamos chegando então ao nosso segundo encontro dos nossos 10 dias de oração, um movimento maravilhoso na igreja no início do ano, e isso faz toda a diferença para que o ano que nós estamos vivendo, o ano de 2023, possa ser um ano diferente, possa ser um ano de transformação, de restauração e um ano de milagres também. O tema que nós vamos falar um pouquinho hoje é fidelidade aprovada. Eu vou compartilhar a tela aqui de uma citação. Isso apareceu aí, né? Essa citação, ela se encontra no livro que nós estamos acompanhando, logo no seu início ali na introdução. Não sei se já foi lido ontem, mas se foi, eu vou relembrar. Ali na introdução que diz preparação para a vitória final, na página 5, tem uma citação poderosa de Ellen White, falando que nós precisamos de um reavivamento e uma reforma definitiva, e não somente momentânea. E ali no livro diz assim, ó, acompanhe comigo, eu até grifei aí para nós juntos acompanharmos, e diz assim, conforme Ellen White afirma, reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das aptidões da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E a reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Se a gente fosse resumir isso aqui que nós lemos, quer dizer que um reavivamento, nós precisamos, eu vou pegar a última frase ali que diz, é uma ressurreição da morte espiritual. Ou seja, nós precisamos acordar, nós precisamos sair da mornidão, nós precisamos voltar ao primeiro amor. E para isso, nós precisamos de uma reforma na nossa vida, que é o quê? Sair da teoria. E quando nós saímos da teoria e vamos para a prática. É isso aqui de forma resumida, reavivamento e reforma. É diferente um do outro, mas um está ligado ao outro. E nós precisamos disso nos dias atuais, na nossa vida. Eu vou baixar aqui já, ó, para nós estarmos acompanhando. Eu não vou fugir muito aqui do livro, do tema que nós estamos acompanhando. Aqui, ó, o tema número 2, fidelidade aprovada. Quando nós falamos um pouquinho sobre fidelidade, geralmente a sua mente vem algumas palavras. E a palavra fidelidade vem da palavra fides, ou fé, e talvez você também se remeta a outra palavra, que é a palavra fiel. Como nós, como seres humanos, como cristãos, continuarmos fiéis à palavra de Deus nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, por dificuldades, mas é justamente nesses momentos que nós estamos vivendo que a nossa fidelidade ela vai ser aprovada. Eu gostaria de ler um verso bíblico com vocês que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, lá no verso 23. Hebreus, capítulo 10, verso 23. E antes de nós lermos, eu convido você para uma breve oração. Fechemos nossos olhos e vamos orar.
Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pelo teu despertar a cada um de nós. Pai querido, estamos envolvidos em um projeto tão especial que é os 10 dias de oração. Esteja, Senhor, nos abençoando, iluminando a nossa mente, para que a nossa vida possa ser transformada, para que nós possamos buscar o reavivamento e a reforma em nossas vidas, de forma definitiva. Nos abençoe, nos dê forças e fale ao nosso coração nesse momento. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se nós pegássemos e pesquisássemos na Bíblia alguns versos bíblicos que falam sobre fidelidade, nós iríamos encontrar vários. Mas nós vamos nos ater a esse aqui, que no livro de Hebreus fala que nós precisamos guardar firme a confissão da esperança, mas sem vacilar. Porque aquele que nos fez a promessa, ele é fiel e ele vai cumprir na minha e na sua vida. Continuando aqui, quando nós vamos para a palavra fidelidade, nós também precisamos entender 3 palavrinhas. A primeira palavra tem a ver com a nossa crença, e nós precisamos crer. Nós precisamos também confiar. E, por fim, nós precisamos esperar. É claro que uma está ligada à outra. Quando você crê, você confia. E quando você confia, você espera. Isso é automático. E isso é um processo que nós precisamos viver em nossas vidas. A nossa vida, ela, a cada dia que passa e a cada momento em que você procura essa fidelidade, procura ser mais fiel a Deus, nós vamos enfrentar batalhas. Não quer dizer que se você ser fiel a Deus e fazer a vontade de Deus, você não vai ter momentos difíceis. Todos nós passamos por isso. Ontem eu estava atendendo uma funcionária da escola aqui em Toledo e ela está afastada da igreja e ela, conversando comigo, ela falou: olha, pastor, depois que eu comecei a trabalhar aqui na escola, parece que intensificou ainda mais, os problemas que eu estou enfrentando, as dificuldades, minha filha doente, minha mãe doente, e eu comecei a ter crise de ansiedade, e eu comecei a conversar um pouquinho com ela sobre isso. E nós precisamos entender, como cristãos, que a nossa vida vai ter batalhas. E ali no nosso livrinho, na página 10, tem o título ali, ó, Batalhas da Vida. Só baixar aqui, pronto, aqui, ó. Olha só o que diz aqui. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Ao fazer assim, mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta firmeza de propósito. Uma pessoa sem propósito, sem foco, ela não sai do lugar. Ela não vai a lugar algum. E quando ela não tem um propósito firmado, ela não está focada naquele que nos criou e naquele que vai nos salvar, a nossa vida, ela é como as ondas do mar. Você pode ser levado para qualquer lugar. Então, irmãos, mesmo diante das batalhas e das dificuldades que nós estamos passando nesses últimos dias, que nós possamos lutar essa guerra sem dar trégua, com nossos esforços e, claro, sempre com quem? Com Deus. Nós precisamos manter a nossa fé com integridade
com energia e com firmeza de propósito. Sem isso, nós não vamos vencer. Nesse momento, nós temos aqui os motivos de oração. E eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos uma pausa, porque nós sabemos que quanto mais nós orarmos, e é justamente para isso que existem os 10 dias, eu gostaria que você fizesse uma pausa nesse momento de 2 minutos. E você tem 3 motivos ali. O primeiro motivo é que você possa orar por uma fé firme, que testemunhe a favor da verdade. O segundo motivo é pelo poder do Espírito Santo na igreja. O terceiro é por 5 amigos que você já está orando ou vai estar orando nesses 10 dias. Se você ainda não tem 5 amigos ou não pensou em 5 amigos, pare um momentinho agora, pense aí a sua mente em 5 amigos. E depois eu vou dizer o que nós vamos fazer com esses 5 amigos. Então vamos lá, repetindo. Você vai orar por uma fé firme, que testemunha a favor da verdade, pelo poder do Espírito Santo na igreja, e também por 5 amigos aí, que você já tem em mente, já vem orando por eles, e nós vamos orar nesse momento. Eu vou dar 2 minutinhos para você, e em seguida eu vou encerrar também com uma oração. Vamos lá? Todos juntos em oração. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para nos entregar inteiramente a Ti. Sabemos que nesses momentos que estamos vivendo nessa terra, muitos estão passando por dificuldades, por problemas, e muitas vezes a sua fidelidade está sendo provada, a sua fé, e queremos, Senhor, nesse momento, pedir para que nós possamos continuar firmes nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, e para que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a Tua igreja. E pedimos o poder do Seu Santo Espírito para que o Senhor esteja transformando a nossa vida, que possamos buscar o reavivamento, a reforma, e que possamos, Senhor, nesse ano de 2023, buscar fazer a diferença na vida de pessoas lá fora. Esteja, Senhor, também com os 5 amigos que nós temos em mente, e nós estamos orando por eles, para que eles também possam ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Esteja operando milagres, não somente nessa sala, pelo Zoom, mas também em todos os nossos familiares, em todos os pedidos que foram feitos aqui, e que o Senhor possa estar moldando a nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui, irmãos, quando nós vamos para a questão do testemunho, nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser um testemunho vivo da palavra de Deus. E justamente quando nós vamos à nossa palavra escrita, que é a palavra de Deus, nós, quando se trata do assunto fidelidade, nós lembramos de alguns personagens bíblicos. E o tema de hoje, ele traz alguns personagens
E ele fala ali na parte do testemunho aqui, ó. Vou só colocar aqui. Isso. Aqui no finalzinho, em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus têm se exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. E aqui ele já inicia falando sobre um personagem que foi José. José, ele foi caluniado e perseguido por ter preservado a sua virtude e integridade. Saiba, irmãos, que você se manter fiel a Deus, isso não quer dizer que você não tenha provações, que você não vai ser perseguido. Talvez você não seja perseguido aqui, e nós estamos tratando do Brasil, como foi José, mas talvez você seja perseguido por pequenas coisas, seja no trabalho, na família, em algum outro local. Muitas vezes você é perseguido por palavras, por ações, por pequenas ações. Aqui o nosso texto ele continua dizendo que também Davi, ele foi o mensageiro escolhido de Deus. Ele foi caçado como um animal feroz por seus inimigos. Então, Davi também passou por perseguições. Um outro personagem bíblico foi Daniel. Daniel ele foi lançado na cova dos leões por ser leal ao seu concerto com o céu. Daniel foi um jovem de valor e ele manteve ali a sua fidelidade. Ele foi focado naquilo que ele acreditava e ele seguiu firme. O que aconteceu com ele? Outro personagem bíblico foi Jó. Jó ele foi destituído de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que os próprios parentes e amigos o desprezaram. Contudo, ele manteve a sua integridade. Então, olha só, quando você se lembra de Jó, quanta coisa ele passou. Os momentos, as dificuldades, perdeu seus entes queridos, seus filhos, perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a sua fé. Ele continuou fazendo a vontade de Deus. Um outro personagem bíblico, Jeremias. Jeremias não pôde ser impedido de falar as palavras de Deus, as palavras que Deus lhe ordenara, e seu testemunho enfureceu tanto o rei e os príncipes que o atiraram em um poço asqueroso. Jeremias também teve provações, passou por dificuldades. Então, não tenha medo. Não fique ansioso ou acha que Deus não está com você. Deus vai estar com você em todos os momentos de suas vidas. Nós precisamos manter firme a nossa fé. Aqui também fala sobre Estevão. Estevão, ele foi apedrejado por haver pregado sobre Cristo e Cristo crucificado. Então, eu tenho, na verdade, a minha esperança é de quando chegar ao céu, ver esse encontro de Estevão com Paulo. E aqui o verso, a história também conta sobre Paulo. Paulo ele foi encarcerado, açoitado, apedrejado e, por fim, ele foi entregue à morte por ter sido um fiel mensageiro de Deus aos gentios. Saiba, irmãos, nós estamos vivendo em uma decadência nesse mundo, numa inversão de valores, onde tudo aquilo que era certo se tornou errado. E tudo aquilo que é errado, hoje passou a ser aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Onde um mundo onde não existe uma verdade absoluta, onde tudo é relativo. Infelizmente, nós estamos passando por isso, mas você não precisa viver como as pessoas estão vivendo. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença onde você está. Deus está te chamando nesses 10 dias de oração, não para ser Jó, para ser Daniel, para ser Davi, mas para ser você mesmo. Uma pessoa que ele vai levantar nesses dias para fazer a diferença na vida dos outros, onde você está.
Nós temos uma missão e nós precisamos cumprir essa missão, cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Quando nós encerrarmos esse momento aqui, eu já vou deixar uma tarefinha para vocês, um desafio. E esse desafio está aqui, ó, ação missionária. Você vai surpreender os seus 5 amigos com uma mensagem, uma ligação ou mesmo uma correspondência com palavras de apreço. Diga que você vai estar orando por eles, mas não pare por aí. Você vai começar um trabalho com eles, de oração, de mensagens, e você, consequentemente, vai pedir a Deus para que você possa sair da teoria e ir para a prática. Quem sabe aí iniciar estudos bíblicos, convidar essas pessoas para ir para a igreja e visitas também. Então, que Deus possa te iluminar, possa te abençoar nessa ação missionária. Eu gostaria de terminar com a parte de aplicação que está ali no nosso livro. E lá diz assim: o Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo ele também foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou. Sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. A humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Existem alguns versos na Bíblia que falam que se você está feliz, ore a Deus. Se você está triste, cante louvores, mas também busque a Deus em oração. Se existe alguém que está doente, chame os presbíteros da igreja, chame os irmãos da igreja e vamos orar. A oração ela tem uma eficácia gigantesca quando nós fazemos de todo o nosso coração. Irmãos, que Deus ele possa abençoar a cada um de vocês. Que nós possamos buscar a presença de Deus constantemente em nossa vida, através de fervorosa oração. Nós sabemos, e falamos sobre isso no comecinho, Jesus está voltando. Ele está muito mais próximo de voltar do que você imagina. Os sinais estão aí. O mundo, ele clama pelo seu Salvador. E que eu e você possamos nos apegar a Cristo através da oração. E que nós possamos buscar reavivamento e reforma na minha e na sua vida. Eu gostaria de, nesse momento, colocar um hino aqui para nós cantarmos. E esse hino é o hino Fiel a Toda Prova. Convido você a cantar comigo para que juntos, nesse momento que nós estamos vivendo, independente do que aconteça, que nós possamos nos manter fiéis a toda prova. Vamos cantar? Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tem
bem acima delas. Sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Começo a louvar e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Irmãos, que nós possamos ser fiéis a toda prova, independente do que aconteça na minha e na sua vida. Continue fiel a Deus, porque a minha e a sua recompensa já está sendo preparada, e que possamos juntos nos preparar para encontrar com Cristo nas mansões celestiais. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós passamos juntos, que nós, assim como cantamos, possamos ser fiéis a toda prova, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, esteja nos fortalecendo, nos guiando, nos ajudando. E Pai querido, esteja indo sempre à frente, cuidando dos detalhes de nossas vidas. Queremos, Senhor, entregar a nossa vida em Tuas mãos, o nosso dia, para que o Senhor possa me usar como um instrumento vivo em Tuas mãos, e que nesse dia o Senhor nos dê oportunidades para transformar a vida de alguém através do Senhor. Nos fortaleça, abençoe a cada uma das pessoas que participaram aqui. Entregamos a vida de cada uma delas em Tuas mãos, e esteja derramando bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Um ótimo dia.